Santidade e paz, meu povo, episódio 57 do Santo Pod. E hoje nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes com o padre André Luiz para falar sobre um tema que a gente considera muito importante, que é a Quaresma. E trazendo esse tema para uma devoção, pessoal, do padre, como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nesse período quaresmal, pode nos ajudar, a encontrar Jesus Cristo. Então, Padre André Luiz, muito obrigado por nos receber aqui. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Então, pessoal, o Padre André, o senhor tem quanto tempo de sacerdócio? Eu tenho 20 anos. 20 anos, de ministério sacerdotal. Muito bem. E aqui em Lourdes, o senhor é recém-chegado, Quanto tempo o senhor está aqui e já passou por quais paróquias? Vamos lá. Então, aqui em Lourdes eu tomei posse no último dia 14 de fevereiro. Sim. Então está bem recente ainda. Nestes 20 anos de padre, eu já trabalhei nas seguintes paróquias: São João Batista, cidade de Pimenteiras, sim, região da Grande Valença, do Piauí. Trabalhei na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Mafrense, aqui na zona norte de Teresina. Fiquei lá pároco por 4 anos e 4 meses. Depois eu fui para Brasília, servi a dimensão missionária da Igreja do Brasil. Eu fui secretário nacional da Infância e Adolescência Missionária, compondo a equipe das Pontifícias Obras Missionárias e também da Comissão para Ação Missionária da CNPB. Foi uma oportunidade de eu conhecer todo o Brasil, 189 dioceses, em todo o território nacional. Voltei para Teresina, passei mais 2 anos na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, só que não mais como pároco, fiquei vigário. Sim. E aí depois eu fui transferido para a paróquia São João Evangelista e São João Batista, no bairro Parque Piauí. Trabalhei lá 6 anos como pároco. E agora estou pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui na Vermelha, com a graça de Deus. A graça de Deus. Muito bem. E lá na São João Evangelista, o senhor conheceu a Camila, amiga querida nossa. Isso. Um abraço para você, Camila. Em breve queremos você aqui também no podcast. Venha, Camila. Pessoa preciosa, Camila. Então, padre, a gente pode iniciar já com o nosso tema em si. Eu gostaria que o senhor falasse quando o senhor conheceu Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quando iniciou a sua devoção e também na história da igreja, quando inicia essa devoção. Perfeito. Eu sou um padre mariano, Eu sou natural de São Raimundo Nonato, no Piauí. Eu fui batizado no dia 24 de setembro, dia de Nossa Senhora das Mercês. É uma devoção muito forte lá na minha região. Sim. Ela chegou lá através dos padres mercedários, missionários espanhóis que evangelizaram ali as regiões sul e sudeste do Piauí, que hoje formam as dioceses de São Raimundo Nonato e Bom Jesus. Sim. Mas a minha história com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela começou na infância. Meu avô, Ângelo, que hoje ele está no céu, ele frequentava uma capela próximo da minha casa e ele era muito envolvido nesta capela. E esta capela tinha como padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E a devoção dele era tão forte que ele nos levava também para as missas, para os terços, para as novenas. Então, mesmo sendo batizado no dia de Nossa Senhora das Mercês e ter conhecido esse título pelos padres espanhóis, mas eu tive devoção maior por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, graças à fé do meu avô. Então eu fui crescendo, vendo as experiências dele e fortalecendo esta fé mariana em mim. Claro, como padre mariano, sim, eu estou muito feliz por estar numa paróquia de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Lourdes. Sim. Não importa o título, é a Mãe de Deus, sim, que se manifesta para todos os povos, E isso demonstra que Maria ela se identifica conosco. E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Teresina, tem uma marca profunda. Temos ali o santuário na Vila Operária, com as novenas perpétuas ali, todas as terças-feiras em vários horários.
A paróquia, muitos participam. muitos, seja em que horário for, tem um número significativo de pessoas. E aí, quando eu fui pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Mafrense, vez por outra, os padres redentoristas ali da Vila Operária me convidavam para eu ajudar. E eu ia com muita alegria, com muita dedicação, nem pensava, eu ia mesmo, né? E isso foi sempre fortalecendo a minha fé mariana. Quando eu cheguei na paróquia São João Evangelista e São João Batista, tinha também a novena. E aí, com a minha fé mariana, eu reforcei esta devoção, né? Mas na história da igreja, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é o ícone bizantino, ele foi introduzido ali no século XIII, né? Esta devoção que foi se espalhando. Mas no século XV, ele foi roubado por um negociante. O negociante roubou esse ícone e o objetivo dele era levar o ícone para Roma, levar da Grécia para Roma. E aí conta-se a história que na navegação, né, teve uma tempestade muito forte e a tempestade foi acalmada, né? E muitos que estavam ali e tinham conhecimento que o ícone estava presente recorreram à Mãe de Deus, pedindo esse socorro certo, que é o próprio Filho. Ele que é o perpétuo socorro, né, que está no colo da Mãe. Então chegaram na Itália, esse negociante, querendo aí negociar o ícone, ele acabou mudando de ideia, porque associou também a tempestade que foi acalmada à Nossa Senhora, a intercessão da Mãe de Deus. Então ele mudou de ideia, ele resolveu foi entregar o ícone para uma igreja, mas a mulher dele não queria entregar o ícone, ela queria ficar com o ícone. E aí ele veio a óbito e mesmo ela sendo viúva, ela insistia em querer continuar com o ícone. Conta-se a história que um coroinha também tomou conhecimento, espalhou a notícia que este ícone estava em mãos, né? E aí, no momento de enfermidade, essa mulher também recorreu à intercessão de Nossa Senhora, sendo que ela reconhecendo a ação da Mãe de Deus como intercessora, como aquela que nos leva a Ele, não é? Ela acabou cedendo que o ícone fosse parar numa igreja. Então, chegando nas mãos do Papa, não é? O Papa entregou nas mãos dos missionários redentoristas e com o seguinte compromisso: façam com que essa devoção se espalhe por todo mundo. E se espalhou por todo mundo. Se espalhou, não é? E hoje se vê em várias línguas. Eu tive a oportunidade, na época de animador missionário, de ir para outros países e perceber como que a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é forte. Não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Então ela, como esse socorro certo, porque ela nos traz o socorro, ela nos traz o perpétuo socorro, que é o Filho. E esta devoção, ela, como as outras devoções marianas, não importa o título, todas elas são cristocêntricas. Sim. Porque Nossa Senhora, ela vai como seta nos apontar para o seu Filho Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso perpétuo socorro. Nosso perpétuo socorro. E já pegando essa deixa, essa entrada que o senhor fez, a gente pensou nesse tema de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por saber que o senhor era devoto, né? E também para a gente embasar quem for nos assistir, né? E os demais que espalharem esse episódio, né? Para esse período quaresmal, né? É um período que a gente fica assim, um período de maior oração, de maior busca por Jesus, que é o nosso socorro perpétuo, né? Então, a gente pensou nesse tema justamente sobre isso, né? Para que o Senhor apontasse como durante a quaresma, nessas reflexões que a gente pode fazer, nas missas em que a gente participar, né? Como a gente pode entrar mais profundamente nesse pedido por conhecer Jesus, né, desse socorro perpétuo, pela intercessão de Nossa Senhora.
Perfeito. Perpétuo Socorro. Nossa Senhora, caminhando conosco aí pelas estradas da vida, ela sempre vai de forma oculta, mais profunda, apontando os sinais do seu Filho. Então, no tempo quaresmal, vejamos aí um exercício espiritual que é muito forte, que é a Via Sacra. Sim. Nós, observando os passos de Nosso Senhor, percebemos o papel da mãe. A mãe que está ali, que mesmo chorando, ela entende que está ali está sendo concretizado a vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. O próprio Santo Terço, o Santo Rosário, meditando os mistérios da vida de Nosso Senhor, nós percebemos também o papel da mãe. Ela entende todo ela o processo, entende. né? E ela vai guardando no coração, ela vai silenciando, e ela vai nos ensinando também a guardarmos no coração, a nos silenciarmos e, ao mesmo tempo, demonstrarmos os gestos concretos aonde nós estamos, né? Indo até Ele, né? Sentindo um pouco daquilo que Ele sentiu, né? Como prova de amor por toda a humanidade. Então, a figura mariana ela é muito forte, porque nós percebemos que Maria, com o seu sim, ela vai demonstrando que é serva. Sim. E se nós observarmos, mesmo com mais de 1000 nomes que ela tem, ela só se apresenta como serva. Eis aqui a serva. Né? Então, ela como serva nos ensina no tempo quaresmal a nós sermos servos. Servos daquele que veio para servir e não para ser servido. E nós observamos o gesto do lava-pés. Sim. Né? A última ceia, a instituição da Eucaristia, ele demonstrando o servir, o doar-se, o amor, né? a entrega. E ela como mãe, ela sempre vai aí usando a luz dele para nos iluminar. E aí nós percebemos assim Nossa Senhora como uma lua, que é iluminada por ele, que é o sol, né? E nos ilumina também ela como esta ponte, né, que nos leva a Ele, e Ele faz a obra toda acontecer. Os outros exercícios espirituais também, a oração. Nossa Senhora nos ensina a rezar de forma simples. A pedir, a agradecer. Com certeza. A intercessão é muito forte. Então ela, olhando para nós, rogando por nós, os degredados filhos de Eva, ela como a ave cheia de graça, ela nos ensina a debulhar o terço, né? A rezar de forma simples, criar esse momento diário com Nosso Senhor, não é? Nos preparando aí para o ápice do tempo litúrgico ali, claro, como no tempo do Natal, mas ali o ápice também, o tríduo pascal, né? Paixão, morte e ressurreição. Então, esse aspecto orante, muito forte com Maria, depois o aspecto da caridade, que isso é bem aguçado também em nós, né? E principalmente nesse tempo quaresmal, e Nossa Senhora, ela oferta o que ela tem de melhor na sua vida, que é o próprio Filho, que é o Perpétuo Socorro. Então, o aspecto caritativo, que é muito forte da nossa Igreja Católica, e demonstra também a nossa identidade, vai ter um ponto alto, que é na missa da bênção dos ramos e paixão do Senhor, que nós iremos realizar a coleta para a campanha da fraternidade, que é um gesto concreto de caridade para a Igreja Católica acompanhar suas obras sociais. Sim. E isso também é fundamental. No aspecto do jejum, então aqui a gente pode recordar as bodas de Caná. Nossa Senhora, ela percebe a necessidade daquele povo, ela vai até o Filho, depois ela dá a devolutiva para o povo, fazei o que ele vos disser. Então aquele povo ali estava praticamente de uma escassez, de um jejum, de um elemento que faltava. Mas ela, percebendo a necessidade, ela vai até o Filho atende no tempo dele, mas ela faz também que, olhando para ele, todos percebam também o que é que precisa ser olhado nas suas vidas e trabalhado. E aí o jejum nós podemos desenvolver de várias formas. Não só de alimentos, mas daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos faz perder tempo no que diz respeito a não ocupar com as coisas de Deus,
a própria língua, que muitas vezes é tentada para não evangelizar, mas para ferir o outro. E aí Nossa Senhora, ela vai como essa mãe que cuida, que acalenta, que lembra, não é, daquilo que nos leva ao seu filho, né? Então a presença dela no tempo quaresmal não desvia do centro da nossa fé, que é Nosso Senhor. Pelo contrário, fortalece, porque ela demonstra que sempre está com os olhos fixos nele. E aí, olhando para o exemplo dela, nós também ficamos com os olhos fixos nele, entendendo que ele é o centro da nossa fé. Então a devoção mariana, ela se encaixa, não é, muito bem neste tempo profundo de conversão, de preparação, de trabalhar o nosso interior, para nós ajudarmos também os outros a trabalharem também o ser, não é? O ser, que isso é fundamental. O ser sempre é mais importante do que o ter, né? E aí Nosso Senhor, ele vai conjugando, eu sou, né? Então ele é o Deus que era, que é e sempre será em nossas vidas. E a mãe está ali lembrando isso para nós. É interessante porque na imitação de Maria, né, a gente imitando esses gestos dela de recolhimento, de silêncio, né, de serva, né, a gente entende o porquê que a gente tem que fazer, como o senhor falou, né, nas bodas de Caná. A gente vai entendendo, imitando Maria, a gente vai entendendo por que a gente tem que fazer tudo que Jesus, né, tudo que Deus tem para nós, tudo que Ele nos diz. Então a gente se coloca, imitando Maria, a gente se coloca naquele momento de oração mais profunda, de escuta, e a partir daquela escuta, de ouvir a voz de Deus, a gente fazer segundo a vontade dele, né? Então a imitação de Maria leva à imitação de Jesus, né? De Jesus. Próprio Jesus. E nós percebemos assim, todos os santos e santas da Igreja Católica, eles assim tinham um carinho especial por Nossa Senhora, porque sabiam que, estando ali ao lado dela, não tinha para onde correr, porque estariam com ele, que é o centro da fé. Então, como ele a escolheu, a preservou, não é? Então, ninguém melhor do que ela para nos levar até ele. Como o senhor falou, né? Estando em Maria, a gente vai estar ao lado de Jesus, que é o nosso socorro perpétuo, né? E aí eu queria saber do senhor, né? Quem é para o senhor, pessoalmente mesmo, esse socorro perpétuo, né? Quem é Jesus na sua vida? É tudo. Tudo. Ainda quando eu era criança, nos primeiros sinais vocacionais, algo que me chamava muito a atenção no momento da missa, da consagração. E eu lembro que na estrutura do presbitério da catedral lá da minha cidade, São Raimundo Nonato, eu sempre direcionava meus olhos para dois lugares. Para as mãos do padre, ali naquele momento da transubstanciação e depois da elevação, mas eu olhava para a cruz também. E eu lembro que mesmo pequeno, quando eu olhava para o alto, eu conseguia, quando ele elevava, fixar nos dois pontos. E aquilo, na minha inocência de criança, não é, eu senti uma leveza muito grande. Eu senti uma leveza. Não tinha clareza de que seria padre, mas eu senti uma leveza muito grande, muito grande. E, vez por outra, quando eu chegava em casa, em pequenos gestos, eu imitava o padre com a missa, não é? Do meu jeito, do meu jeito. E eu sentia, né, a mesma leveza, né, como se estivesse participando da Santa Missa. Quando eu entrei para o seminário, que foi no ano de 1997, eu entrei com 17 anos. Eu lembro que no primeiro dia, quando eu fui para a capela e fui diretamente para o sacrário, né, e senti assim uma força muito forte, muito forte. E eu pedi para Deus assim que Ele me sustentasse em meio às minhas fraquezas, em meio às minhas incertezas. Então ali eu entreguei a minha vida
aquele que hoje é o centro da minha vida, o centro da minha vida. Então, assim, Nosso Senhor, Ele me faz um padre feliz, porque mesmo em meio aos desafios que eu enfrentei nesses 20 anos, eu nunca perdi, não é, o elan, a vontade, o zelo de rezar uma Santa Missa. E eu rezo a missa, quer seja durante a semana, fim de semana, solenidade ou não, como se fosse a primeira e a última na minha vida. E ali eu me realizo, eu esqueço dos problemas, né? E a vida ali minha, ela se fortalece. Ela se fortalece porque eu estou ali com a minha força, aquele aonde eu deposito a minha força. Eu coloco aqui até as palavras de Paulo também para endossar. Então, Nosso Senhor é a minha força maior. Eu passei por momentos de enfermidade nos últimos anos, a descoberta de um câncer, e me apoiei muito, né, nele, que é o perpétuo socorro. E quando eu olhava para ela, eu olhava para ele, porque eu sabia que ele não ia deixar de me socorrer, Então ele é tudo para mim, é ele quem renova o meu ministério sacerdotal, é ele quem me motiva para eu ser quem eu sou na igreja. E eu quero desgastar a minha vida toda para ele, aonde eu estiver, aqui, acolá, aonde for necessário. Muito bem, Padre. E que realmente as bênçãos, né, de Deus possam sempre recair sobre o Senhor. E já finalizando, quase finalizando Sim. aqui o nosso podcast, a gente tem um quadro chamado Escolha Santa. Opa, vamos lá. Vamos lá. Uma coincidência que uma parte da minha família também de São Raimundo Nonato. Eu tenho um tio que foi que foi para lá muito jovem, passou no concurso e mora lá. Passei boa parte da minha infância indo para lá com os meus primos que são de lá. Então é uma cidade muito abençoada, muito querida. Que legal, também. fico feliz. E vamos lá, a pergunta é a seguinte. O senhor preferiria, pensando assim, no caso, vamos, em situações que pode, né? O senhor preferiria estar com Jesus ali durante a infância dele, período da infância, vendo ele brincar, brincando com ele, vendo a relação dele com José e com Nossa Senhora, ele aprendendo as coisas, as primeiras coisas, sendo educado ali nas primeiras coisas. O senhor preferiria estar nesse período da infância ou no período já mais da juventude dele, né? Ele já mais ciente do mundo, compreendendo, talvez com aquele ardor do jovem, né? De querer sair para evangelizar. Em qual momento, assim, mais especificamente, o senhor gostaria de passar com ele? Pergunta interessante, viu? Assim, a infância de Jesus ela é muito preciosa, como qualquer ciclo da sua vida pública. Mas a infância ela é interessante porque ela vai demonstrando que Ele é o Deus conosco. Ele aprende com a sua família nuclear, mas Ele ensina. E já no ventre da mãe Ele estava ensinando. E aí aqui eu recordo o Evangelho da Visitação, né? Quando Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel. Santa Isabel. Então, assim, eu escolho a infância pela simplicidade da pedagogia dele, que sempre foi para o simples. E aí, na vida adulta, tem aquela passagem também que ele pega a criança. Ele pega a criança, coloca no colo, toca, e foi uma diferencial, que até então eram as mulheres que tocavam as crianças e tomavam no colo. Mas ele fez aquele gesto para agregar ali todas as pessoas que eram pequenas, excluídas, frágeis. Então, assim, eu escolho a infância porque, olhando ali para a teologia da manjedoura, a olho nu você vê a fragilidade de um bebê, mas ali tem a força do Deus conosco, do Emmanuel, que depois ele vai ter o seu corpo colocado na cruz. O corpo que estava na manjedoura é o corpo que vai para a cruz. O corpo de um homem simples, um homem do povo, né? Um homem como nós. Então, escolhi a infância, claro, sem desmerecer as outras, porque tudo está interligado, mas eu escolho a infância. Escolho a infância,
até para incluir aí todas as crianças, principalmente aquelas que tiveram a sua infância roubada, né? Perderam o direito de nascer, né? Aquelas que vivem tantas situações de desigualdade nesse mundo. Muito bem, padre, boa escolha. E nós aqui do Santo Pod queremos agradecer novamente o senhor, né, pela acolhida, né, pela sua disponibilidade. A gente está aqui nesse momento depois da missa, né, o seu momento de descanso, então agradecer demais por essa sua acolhida e dizer que o Santo Pod portas abertas para o senhor. Sempre pode contar conosco, com as nossas orações, né, para o senhor continuar, não só no tempo aqui em Lourdes, mas depois, caso o senhor saia daqui para outra paróquia, a gente sempre vai estar em oração pelo senhor. Agradeço, foi um prazer. Quero participar de outros episódios, tá? Contando a minha história vocacional. Exatamente. Né? Somando, né, com o nosso ser igreja, com todos vocês, não só os que estão aqui, mas aqueles que acompanham também essa transmissão. Né, que ela consiga alcançar um bom número de pessoas e contribuir também para fortalecer a nossa fé. Muito obrigado. E, inclusive, nós vamos voltar a falar com o senhor para ter esse outro episódio, e ali, ó, as meninas é que vão comandar. As fontes, pronto, ótimo, perfeito. Vou comandar esse Presença episódio. feminina. Padre, muito obrigado. Gratidão, Deus abençoe. Meu povo, esse foi o episódio 57 do Santo Pod, vocês já sabem, é toda quinta-feira aqui no YouTube, meio-dia. Bom período quaresmal para todos. Até mais. Deus abençoe.